Olá, vamos então para o nosso segundo exemplo. E aí agora, nesse exemplo, a gente vai pegar especificamente um ponto e exatamente o ponto em que a função não é derivável. Então a nossa função é a função módulo de x. Vamos ver aqui como é que é o gráfico dela, né? Vocês já devem lembrar disso. E aí a gente vai pegar agora exatamente quando x vale zero. Beleza? Novamente, aquela discussão que a gente fez, essa função ela é contínua em x igual a zero, porque o f de zero é zero e o limite de f de x quando x tende a zero também é zero, então ela é contínua, mas mesmo assim ela não vai ser derivável e a gente vai discutir exatamente por quê. Então nós vamos fazer o seguinte, ao invés da gente calcular o limite da função ou a função limite, nós vamos calcular diretamente o limite da função no ponto zero. Então vamos calcular o f' de zero. Então a gente vai ter o limite, o limite não, a derivada, né? A derivada de f de x quando x for zero. Então f' de zero vai ser o limite, quando h tende a zero, do f de zero mais h, menos o f de zero sobre h. Beleza? Então, isso aqui vai ser o limite. Lembrando, vou colocar 0 mais h no lugar de f de x, de módulo de x. Então, vai ficar módulo de 0 mais h menos o módulo de 0 sobre h com h tendendo a zero. Beleza? Bom, a gente sabe que 0 mais h é o próprio h e isso aqui, então, vamos lá. Isso aqui então vai ser h, isso aqui então dá zero. Beleza? Então a gente vai ter na verdade, o limite de h sobre h, sobre módulo de h sobre h, quando h tende a zero. Bom, e aí agora a gente tem então uma situação específica. Por quê? Se a gente faz uma aproximação pela esquerda, então, o limite do módulo de h, quando h tende a zero pela esquerda, o limite de módulo de h sobre h, né? S aqui, isso aqui, meu numerador, vai ser positivo e o meu denominador vai ser negativo, certo? Então, nesse caso, o limite de h sobre h vai ser, como aqui é h, né? Então vai ser mais h sobre h, menos 1, certo? Tudo bem? Se eu tomo aqui o limite de módulo de h sobre h, com h tendendo a zero pela direita, eu vou ter então que aqui é positivo e aqui também é positivo, e aí então esse limite vai ser igual a 1. E a gente já viu isso, se o limite tendendo pela esquerda é diferente do limite tendendo pela direita, então a gente vai dizer que o limite do módulo de h sobre h, quando h tende a zero, não existe. Beleza? Então a gente vai dizer que nesse ponto a minha função não é derivável. Beleza? Bom, só para a gente compreender no que se traduz isso, isso vai acontecer porque eu tenho aqui nesse ponto, né, no ponto h
igual, desculpa, no ponto x igual a zero, então nesse limite, né, nessa região aqui, eu tenho o que a gente vai chamar de cúspide, né, ou uma ponta. Todas as vezes que eu tiver, então, essa ponta, e aí isso sempre vai acontecer, eu vou ter uma função não derivável neste ponto, beleza? Então, é isso. Então, eu tenho essas duas situações. A primeira situação que a gente discutiu antes é quando a minha derivada não está definida no ponto. E a segunda situação é quando eu não tenho limite, né, que é o limite que vem da derivada, ou seja, a derivada também não está definida no ponto, porque o limite superior, o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Tá bom? Beleza, então, gente. Um abraço.